Bem-vindos ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro, fanático por Nelson Rodrigues. Tenho o coração tricolor e sou fluminense desde antes de nascer, porque nasci em Niterói e quem nasce em Niterói não é carioca, mas fluminense. Adotei o Rio desde os 9 anos de idade, portanto, apesar de ser um amante da cidade maravilhosa, a minha alma e o meu coração são eternamente tricolores. Bom, mas vamos lá. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo de camisa branca exatamente porque no vídeo anterior eu falei do time de 1980, do Fluminense maravilhoso, que me encantou quando eu tinha 14 anos de idade, e que foi assim um time que teve o ataque mais agressivo que eu já vi na minha vida, com Robertinho, Cláudio Adão e Zezé, o último grande time jogando com 3 pontas. O vídeo está um pouco longo, mas para quem quer saber detalhes daquela campanha, daquele título, como era cada jogador daquela campanha de 1980 que impediu o tetracampeonato do Flamengo, vale a pena assistir. E aí eu peguei um gancho, porque eu vi uma foto maravilhosa nas minhas pesquisas do time campeão da Copa São Paulo, que antigamente era de futebol juvenil, depois passou a chamar futebol juniores. Hoje em dia ela até se chama futebol sub-18, mas ela não oficialmente não mudou esse nome. Então o que eu quero dizer? Eu sei que a Copa São Paulo de futebol ela é para revelar talentos, e a decisão dela é dia 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo. Mas essa Copa ela já deixou, não só de ser assim uma Copa, ela pode até revelar talentos, ser uma Copa completamente feita em função de empresários assistirem para pegar lá os jogadores, fazerem os contratos, né? Principalmente em Xerém, onde eu já falei que diversas vezes tem que fazer uma dedetização ou uma desratização, né? O Mário Bittencourt, advogado, poderia perfeitamente fazer isso, rever os contratos dos nossos craques lá da molecada de Xerém. Mas o que acontece? Então, quer dizer, essa Copa já acabou aí dia 25 de janeiro, a gente já passou há tanto tempo. Por que esse cara está falando isso? Eu estou falando nela por causa desta camisa branca, por causa do vencedor da Copa São Paulo de Futebol Juniores de 1977, que é o Fluminense, com vários jogadores do time de 80, como eu disse. Então vejam que foto preciosa. Olha só, nessa defesa aí, nós temos o grande Edivaldo Cavalo. É esse cara aí, ó. Esse cara aí é o Edivaldo Cavalo, lateral direito, que o Júlio César Urigueler, ponta esquerda do Flamengo, tão famoso, dizia que era a coisa mais enjoada era jogar contra esse cara. Foi reserva na Copa de 82 na Espanha, foi reserva do Leandro, que diziam que era uma maravilha, mas que jogou nada. Era muito melhor ter colocado o Edivaldo no lugar. A gente não ia tomar aquela trolha que tomou da Itália. E o outro cara que também tinha que jogar aquela Copa era Edinho, que só tinha moça naquela defesa. Bom, mas vamos lá. Então, olha lá, vocês podem ver que realmente aí não vou comentar essa defesa desse time, campeão de 77, porque não conheço realmente, não tem elementos, não tem fundamentos para falar dos outros jogadores. Se alguém souber, por favor, fale aqui no comentário. Edivaldo Cavalo. Agora vocês veem abaixado na direita o Zezé, o grande Zezé, que em 77 mesmo, o Pinheiro, grande zagueiro Pinheiro, já puxou para o time de cima. E vocês veem do outro lado, como se fosse o ponto esquerdo, o grande Gilcimar. Mas aí estão invertidos, a não ser que o técnico aí quisesse fazer uma surpresa de botar o Zezé, que era canhoto, na ponta direita, e o Gilcimar, que era destro, na ponta esquerda. Mas o Gilcimar tinha mania, quando ele foi para o time de cima, de jogar na ponta esquerda assim. Eu me lembro de um Fluminense Vasco, que o Fluminense perdeu
1981 de 3-2, se não me falha, não, foi empate, foi 3-3, que o Fluminense tinha que ganhar de 3-0 para ir para as finais em 1981, e aí no primeiro tempo o Fluminense meteu 3-0, no segundo tempo o Vasco meteu 3 gols, empatou, e aí o Fluminense foi eliminado. Mas o Gilcimar jogou aquela partida, deu um show, fez um golaço de cobertura, ele voava pela ponta esquerda. Eu não sei o que o Fluminense fez, assim, uma das coisas que, por exemplo, as pessoas que criticavam a gestão do Horta e de fazer a máquina, foi mandar embora, não aproveitar Gilcimar, Erivelto, Arthurzinho, jogadores deste quilate, né? Principalmente depois de fazer a máquina de 77, quando trazem César Maluco, de Seu Lopes, tudo já em fim de carreira, e dão Búfalo Gil, Paulo César Caju pelo Marinho Bruxa, um absurdo total. Mas aí vocês veem ainda, voltando à foto, o Zezé aí agachado, cabelo curtinho, coisa rara, na ponta direita. E aí vocês veem do lado dele cabeludo Mário, que eu cito bem, era o camisa 10 do time de 80, depois ele foi pro Bangu, foi pro Vasco, jogou do lado de Arthurzinho. Aí de centroavante o Robertinho. O Robertinho era centroavante. Robertinho era centroavante legítimo, goleador nato, mas como ele não tinha muita altura e era muito driblador, no time de 80 o Nelsinho aproveitou ele na ponta direita. Aí está a prova, aí, todos os cabeludos aí, Mário e Robertinho. Este Kleber, esse jogador Kleber, não sei se era meia direita ou meia esquerda, porque até onde eu sei o Mário era meia esquerda, subiu como meia esquerda, mas não sei se no juvenis era o contrário, né? E era quem ficou faltando falar aí, foi esse Kleber, que eu também não tenho elementos, não conheço esse jogador. Mas para finalizar o vídeo, o que eu queria dizer é o seguinte, essa Copa vou mostrar aqui para vocês, eu vou ler aqui um negócio aqui que é o seguinte, o Fluminense, até o ano de 2009, quando eu acompanhava essa Copa pela televisão, por assinatura, o Fluminense era, como ainda é hoje, o segundo time com mais títulos. O Fluminense tinha sido campeão em 71, 73, 77, da foto que eu acabei de mostrar, 86, aquele timaço que o Fluminense fez e vendeu todo mundo, né? João Santos, Silvio, Alberto. E o Fluminense foi campeão também em 89. Agora, o Corinthians, que tem um exagero de títulos, 10. Até o ano de 2009, quando eu ainda acompanhei essa Copa pela última vez, o Corinthians tinha 7 títulos e o Fluminense 5. Em 2009, o Corinthians tinha 7 títulos e o Fluminense 5. Acontece que o Fluminense tinha um timaço, estava arrebentando, e aí, de uma hora para outra, fez puf, desapareceu da Copa. Aconteceu um negócio que eu acho bom nem comentar, e aí o campeão foi o Corinthians. E aí depois, quer dizer, o Corinthians tinha 7 títulos, o Fluminense 5. Depois disso, o Corinthians disparou. Hoje em dia o Corinthians virou uma marmelada paulista de futebol juniores, essa Copa. Hoje em dia o Corinthians tem o dobro de títulos. 10 títulos, o Fluminense 5. Aí vocês veem, o Corinthians ganhou também em 2012, 2015 e 2017. Quer dizer, praticamente ano sim, ano não, né? Mas vocês veem que é o seguinte, eu acompanhava até 2009 que o Corinthians tinha 2 títulos a mais que o Fluminense, e esses 2 títulos a mais que o Fluminense, o Corinthians tinha, porque essa Copa foi criada em 69, e em 69 e em 70, só jogava time de São Paulo. Aí quando abriram em 71 para outros times, o Fluminense já chegou sendo campeão. Então o Corinthians não deveria contar esses dois títulos, de 69 e 70. A Copa tinha que ter mudado de nome. Quer dizer, isso, para as pessoas dizerem, você tem que pesquisar,
porque assim, é um negócio que é super sigiloso, né? Porque hoje em dia o nego fala, porque virou marmelada, o Corinthians tem 10 títulos, o Fluminense 5, mas na época era isso aí. Na época que o Corinthians tinha 2 títulos a mais que o Fluminense, o último ano que eu vi, 2009, com a marmelada lá que aconteceu, o Corinthians tinha 2 títulos a mais que o Fluminense. Aí vinha Corinthians 7 títulos, Fluminense 5 títulos, com seus garotos de Xerém, Fluminense sempre revelando. Antigamente era prata da casa que se falava, né? Hoje em dia são os garotos de Xerém, são as mulheres de Xerém, né? do vale das Laranjeiras. Mas 69 e 70, Corinthians bicampeão, eram os 2 títulos que o Corinthians tinha mais que o Fluminense. A primeira oportunidade que o Fluminense teve foi lá e já carimbou a taça, entendeu? Então era isso que eu tinha para falar, não é? Vocês sabem que esse canal aqui é um canal que trata da história do Fluminense e trata, assim, principalmente das marmeladas contra o Fluminense, das marmeladas que a mídia gosta de impor em cima do Fluminense. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, isso aí na internet, vocês vão ver os títulos do Fluminense, mas não vão ver nenhuma, vão ver uma goleada de 10-0, mas não vão ver mais nenhuma outra menção, não, tá? Tipo assim, agora, se fosse o Flamengo, aí eu ia botar, entendeu? Mas, em compensação, é porque o Mengão não jogou em 69 e 70, porque só jogava Paulista. Mas como o Fluminense ficou calado, ninguém pode saber, porque é o Fluminense. E eu acho que o Fluminense é odiado exatamente por causa do cara que eu acho que é o torcedor mais ilustre do Fluminense, que é o Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues também é, além de dramaturgo, teatrólogo, cronista policial, ele era cronista esportivo. E ninguém dava dentro com o Nelson Rodrigues nas mesas redondas, porque o Nelson Rodrigues era muito folgado e abusado. Então eu acho que por isso que a imprensa, depois que o Nelson Rodrigues se foi, em 1980, chegou a testemunhar, não é? Tem aí, é só procurar na internet, vocês vão ver o filho dele, o Nelsinho, com a barbona igual do Tiradentes, falando do o Nelson Rodrigues já quase indo embora, com sérios problemas de saúde em casa, e muito agitado por causa da decisão, né? Até que o filho Nelsinho fala para o Nelson que o Fluminense fez um gol com o Edinho e foi campeão, aí ele vai dormir sossegado. Mas Nelson Rodrigues e algumas frases de Nelson Rodrigues, eu já fiz um vídeo aqui, Nelson Rodrigues e o Fluminense, é esse o título do vídeo, explicam por que a imprensa odeia o Fluminense. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelos comentários, pela força que vocês sempre vêm me dando, do Brasil inteiro, até de Acre. E assim, eu peço, que eu estou precisando de inscritos nesse canal, que vocês, por favor, me ajudem, vocês que estão sempre comentando, tentem trazer gente para o canal, tenta trazer Tricolor para esse canal, para dar força, para eu continuar fazendo vídeo, para a gente não ficar dependendo dessa mídia ridícula, nojenta, que só fala de Flamengo e de São Paulo. Entende? Traz gente para esse canal. Vocês que estão inscritos, tragam pessoas para esse canal. Muito obrigado a vocês por estarem inscritos nesse canal. Deem um like, curtam, compartilhem, por favor. Ok? E saudações tricolores. Até o próximo vídeo.